E aí, trazendo um pouco da discussão, né, para a temática da disciplina e talvez até para a realidade na qual a gente está mais envolvido em termos de pesquisa, enfim. Né? Eu vou partir um pouco da síntese, né, mesmo da perspectiva crítica que a colega fez, né, de reconhecer o pensamento do Adam Smith, né, como um pensamento que pode ser considerado, não é um pensamento errado, ainda que incompleto, né? Já que quando a gente vai pensar essa dimensão existencial e social também do sujeito, né, isso não se explica só a partir de um paradigma racionalista ou materialista, né? Mas que tem fundamento, né? Existe um fundamento, né? É uma fundamentação empírica em alguns elementos que são pautados aí nas teses do Smith. E aí eu fiquei aqui um pouco reflexiva a partir do momento que eu ouvi a colega, até a problematização que a colega traz em relação à questão da democracia, né? Para a gente pensar. Porque quando a gente para analisar, né, a realidade do mundo rural, agricultura familiar, do campesinato, eu não vou falar só na escala Nordeste, Brasil, mas latino-americana, né, como que essas perspectivas de organização social, buscando a justiça social, até mesmo a justiça ambiental, né, na ação dos movimentos ambientalistas, convergem sempre para uma perspectiva de afirmação da democracia. Né? É a justiça social, a justiça ambiental que vai garantir a afirmação da cidadania e da democracia. E a gente vê isso tanto na perspectiva mais institucionalizada dos planos desenvolvimentistas do Estado, como também das ações políticas desses sujeitos sociais, né? E aí é uma questão para a gente pensar, para a gente problematizar, né? Os desafios que estão postos, né? Nessa perspectiva de organização política e participação social, organização social e participação política dos sujeitos, né? Principalmente hoje no contexto da América Latina, com raras exceções, em sua grande maioria, está muito respaldada nessa afirmação dos princípios da democracia, né? E aí a gente precisa problematizar um pouco mais a democracia, né? Como esse sustentáculo político, ideológico, porque eu acho que é um outro campo que a gente não pode desconsiderar. Né? E vai perpassar por todas as dimensões, tanto das institucionalidades do Estado, como também da nossa vida cotidiana. Eu acho que a questão da ideologia é muito forte. Eu acho que essa é a essência também da ética protestante do Weber, né? A ideologia, né, como uma dimensão revolucionária do processo de afirmação do modo de produção capitalista. Mas, enfim, eu acho que é uma questão para a gente problematizar. Né? A gente, como é que essas perspectivas de mudança via justiça social e ambiental, elas se colocam numa perspectiva emancipatória, mas elas convergem na afirmação da democracia. E se a democracia é esse sustentáculo do capitalismo, quais os limites que estão postos para essa perspectiva emancipatória? Né? Eu acho que é uma coisa assim, para puxar um pouco mais a discussão para o nosso chão. Eu acho que é isso que está posto. Né? Os limites dessa perspectiva emancipatória, se essas ações políticas elas reivindicam a afirmação da democracia e da cidadania. Como é que a gente vê isso? Né? Acho que tanto a partir das particularidades dos campos disciplinares que estão aqui presentes, né, representados, mas também pelos nossos estudos empíricos, né, pelos trabalhos de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Você me faz lembrar eu tenho uma amiga ugandesa. No 2013, o presidente de Uganda estava em contra, ou seja,
a Organização Mundial, Organização das Nações Unidas para a Mulher, eles queriam implementar a política de igualdade, mas o governo ugandês estava em contra, porque isso representaria não somente para as mulheres, sino também para os grupos LGBTI. Desculpe, eu estava. Sim, perdão. LGBTI. E me surpreendeu escutar ela falar como eu não quero que o N mulher trabalhe em meu país. Sendo ela uma mulher feminista, eu fiquei como, mas por que você fala isso? Porque eles estão trazendo, detrás desse discurso, estão trazendo o discurso de democracia. Não porque eu não esteja a favor dos direitos das mulheres e dos grupos LGBTI, só que detrás dessa introdução, eles têm detrás outro discurso. Que interesses econômicos estão detrás? Ela falou isso assim com uma certeza que eu fiquei... E também as discussões que tínhamos sobre, por exemplo, a cooperação europeia frente à cooperação chinesa. E qual a exigência da cooperação europeia e qual a exigência da cooperação chinesa? E a cooperação europeia sempre vai exigir que os governos implementem a democracia. Sempre. O chinês não faz isso. O chinês, pela sua própria concepção e sua própria ideologia de Estado, respeita a soberania dos outros Estados. Eles não vão fazer, não é simplesmente porque eles sejam ávaros e só queiram os recursos naturais, mas são claros. Os africanos falam, pelo menos com os chineses sabemos o que querem eles. E as regras são claras. Não à toa, a Holanda, ela é um país oficialmente protestante. A Constituição de Dort, que foi a Constituição promulgada no parlamento holandês, contesta os pontos do calvinismo com a Constituição de Westminster. Então é calcado numa mistura teísta e Estado, a forma de laicidade do Estado, para que haja justificações, fundamentos de certas condutas. A ideologia que a colega falou é isso. Há construções justificativas para legitimar comportamentos, legitimar certas condutas que devem ser contestadas. Nós não podemos, é algo que nós vamos debater, mas no fundo não podemos flexibilizar os conceitos e a palavra que está me fugindo agora é relativizar tudo, negando conceitos totalizantes, sob pena de nós justificarmos a injustiça, a desigualdade, enfim, justificarmos as coisas mais cruéis que ocorrem na humanidade. Existem limites éticos, que é até a ética no sentido aristotélico da palavra, não? No sentido usual. Essa ética deve imperar em certas condutas. Quando a colega propõe uma reflexão sobre o nosso lugar e sobre a perspectiva das nossas pesquisas, analisando a democracia e seus aspectos nos marcos do capitalismo e a justiça ambiental, se nós percebermos a evolução e as crises do capitalismo, né? A ideia do crescimento desigual e programado, desigual e ordenado, né? Nós temos aí o período do bem-estar social, em que o capitalismo proporcionou direitos sociais e um limite de estagnação, em que hoje só é possível retirar direitos. Então, na perspectiva do capitalismo atual, nós não temos possibilidades de justiça socioambiental propriamente dita, na medida em que, quando se fala em reforma, nós lemos retirada de direitos. Quando na década de 30 no Brasil falava-se em reforma, nós falamos em ganhar direitos. Como houve a reforma trabalhista na época de Getúlio Vargas, nós tivemos a consolidação das leis trabalhistas. Hoje, quando se fala em reforma trabalhista, se fala no fim dessa consolidação. Ou seja, é uma estagnação.
é o limite, o elástico chegou ao ponto final. Há um momento de ruptura. E esses momentos críticos de crise são momentos propícios à ruptura, para pensar nos outros modelos, outras perspectivas, sairmos dos paradigmas atuais. Mas só uma coisa aqui importante para a gente pensar. Ó. Uma coisa é a gente pensar os limites impostos, eu acho que é o que a gente vivencia na contemporaneidade, né? Agora eu me lembrei do Marx, né? As duas fontes de onde emanam toda a riqueza, o trabalho e a terra. Né? Uma coisa é você pensar os limites, né, dados para processo de reprodução, né, no capital, os limites estruturantes. Eu acho que a gente chegou, na contemporaneidade, a gente vive isso. Quando a gente vai pensar a dilapidação da capacidade produtiva da terra mesmo, escassez dos recursos naturais. Isso é uma coisa que eu concordo, né, que está pautando, né, esses limites. O que eu quis problematizar na minha fala é que nós estamos cotidianamente, os movimentos que estão em curso de reivindicação de direito é pautado no discurso da prática da democracia, né? Eu vou reivindicar o meu direito afirmando a democracia, quando na verdade a democracia é um regime político de consolidação de um modo de produção que ele é pautado na negação de direito, a começar pelo sustentáculo da propriedade privada. Então tem um antagonismo aí na essência disso. Por exemplo, todo esse processo que a gente vivencia no Brasil hoje, ele foi ideologicamente sustentado na afirmação do Estado democrático de direito. E na sua essência é de negação de direito. Né? Então, assim, uma coisa são os limites estruturais do processo de reprodução do capital na contemporaneidade. Outra coisa para a gente pensar é que todos os movimentos que estão, isso todos, em sua grande maioria, os movimentos em curso que estão reivindicando direito, né, eles estão pautados na formação da democracia. Então, como é que a gente daí que a gente problematiza pode pensar, isso? por isso que a gente tem que pensar que não existe democracia, por isso que não existe o conceito ontológico de democracia, existem democracias, possibilidades de experiências democráticas. Por isso não existe a democracia, da mesma forma que Paulo Freire dizia que não existe emancipação, não existe, como é que ele falava? Existe emancipação, Experiências emancipadoras. e não o emancipado. O processo é contínuo. Então a democracia, na verdade, deveria ser transmudada para democratização. Se há um processo, e o Trotsky escreveu a Revolução Permanente. Quando ele fala em Revolução Permanente, ele fala exatamente sobre isso, da ideia da conjunção. Só que esse debate que você provoca é muito interessante, porque traz à tona, invoca até o diálogo com o anarquismo, para quebrarmos as institucionalidades. Será que nós precisaríamos estarmos presos a uma estrutura do Estado, ou se esse Estado é de fato antidemocrático por natureza, né? Isso é muito interessante, porque quando se fala em reforma política e a gente não debate a própria democracia, a gente fica na epiderme ali, a gente não consegue ir à profundidade do assunto, né? Não se fala em recall, revogação de mandatos, né? Não se fala em controle do poder pelo povo, em participação em conselhos deliberativos. Quando você institucionaliza o conselho de política da educação, saúde, meio ambiente, você descentraliza o governo, coloca o povo participando dos comandos e da história. Aí você está debatendo de fato formas de se construir a democracia. A gente fala muito, só para finalizar, professor, a gente fala muito de direito do positivismo de combate, que é a ideia de usar o direito estatal positivado contra o próprio Estado, para conquistar mais direitos, ou defender direitos negados historicamente a grupos espoliados.
E isso também serve para a democracia. Eu estou num movimento reivindicatório dentro dos marcos da institucionalidade, falando em democracia, que mantém o Estado capitalista, mas eu estou usando isso para minar e contrariar o próprio Estado. Usando essa minha liberdade parcial e relativa para buscar mais liberdade, furando a barreira. Essa perspectiva. Bueno, es a propósito traer documentos así que incluso podrían estar en contra de las posiciones de muchos, ¿no? La idea es hacer reflexión, porque el desarrollo no puede desligarse de la política, ¿no? Y desde aquel momento en que Adam Smith concibe al Estado o la justicia para aplicarse de unos contra otros, ya genera contradicciones el asunto, ¿no? Y este Estado, el que impera en el mundo, no el de Brasil, el que impera en México, este sistema pareciera que es una lucha contra sí mismo de unos que no tienen contra los que tienen, y se refleja prácticamente el pensamiento de Smith al poner al Estado a cuidar a los que tienen en contra de los que no tienen. Es increíble, pero lo más increíble es no conocer estos documentos, porque si estamos hablando del desarrollo, pues ¿qué tipo de desarrollo, no? Como las preguntas iniciales, ¿qué tipo? ¿Qué desarrollo? ¿Para quién el desarrollo? O sea, cuando uno escucha los temas de investigación, no está viendo profundidad, no está viendo ir a las bases de las teorías donde uno encuentra algunas respuestas a los porqués de esta situación. Y es un problema quizás de formación, y es un problema de educación, que es una educación muy parcializada, y evidentemente que eso es a propósito que estamos haciendo. Y más si no buscamos la verdad más que la utilidad, todavía peor. Y todas las investigaciones que se hacen en la actualidad buscan más la utilidad que la verdad, ¿sí? Si ustedes buscan recursos para hacer su investigación, los van a direccionar hacia quien les da los recursos, porque te establece ya un marco de referencia que te impide ir hacia la búsqueda de la verdad. Pero bueno, lo importante es conocer, lo importante es saber, lo importante es tener la información para poderla aplicar, y en cualquier sentido en que vayan las personas, por lo menos es con una base científica muy fuerte. Y el debate a mí me parece muy interesante. No siento que sea estéril, no siento que se pierda el tiempo, al contrario, se gana mucho el tiempo, porque lo que nos falta es profundizar esa banalización del discurso, esa banalización de la ciencia, ¿no? Que no se toma en serio, y parecemos políticos hablando de democracia cuando no saben de qué es la democracia esos políticos, o hablando de proceso de desarrollo, pero no los propios, sino de otras instituciones, de otros países implantados en los países en los que habitamos. Y el tema de la resignación me parece muy, muy interesante, ¿no? La gente no se moviliza porque como que está resignada, porque no hay un análisis profundo de la inyección de las ideas hacia nosotros. Y yo creo que esto viene muy a propósito el tema que van a tratar con la globacultura, que a mí me parece muy, muy interesante, y también de tema de reflexión. Y siempre es a propósito. Yo creo que hay que ir más allá del documento, en el momento en que se está generando, ¿no? Siempre ubíquese en el momento histórico que se genera el documento, para saber tener esa visión de qué es lo que está pasando en ese momento que se está desarrollando esa teoría. Entonces, con la globacultura, ¿quién me toca? ¿Es el equipo 3? Ya está. Eu
seria a moça do Cetra, mas não veio não. Pode ficar à vontade. Neila e Levino, tá me lembrando também, né? Neila e Levino, quem é? Parabéns. Parabéns. Você vai bota para lá. Chama a atenção que quarta-feira. Gente, não vai em pé não. Sentar. É melhor sentar, não. Sentar. Mas é tipo um debate, né? Do Departamento de Geografia. Você está aqui na frente, né? Todos pontualmente 7h30. Queria só pegar aqui uma aqui. É 1 hora. Com licença aqui, tá? Daqui para a Serra. Então nós devemos estar chegando lá por volta de 8h30, 9 horas. Em geografia. Vou botar só o texto aqui atrás para eles irem. Aqui, a saída daqui, 7h30. Desculpa, não tá não? Saída do Departamento de Geografia para a viagem de campo. Isso fica feito eu. Isso é importante. Que Quase lá. quando quarta-feira, 29. A saída Para hoje é amanhã. que nós. Em frente, é o RU, mas Não. lá dentro do estacionamento. Isso. Ou seja, quarta-feira? Quarta-feira, 7h30 da manhã. Tu quer madrugar? 7h30. Tinha que A gente tem que fazer, rapaz. Você não tem. Não, Cultura globalização. Sim. Somos só 3? A volta. Somos só nós? Alguns faltaram. Era 6. Mas 3 faltaram. Eram 6, era uma novela eram 6. Agora somos 3. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Nós ficamos com o texto da Global Cultura. Estamos um pouquinho defasados no grupo, mas Antônio vai fazer uma explanação do panorama geral do texto para que a gente possa lançar uns tópicos a serem debatidos. Boa tarde. Na verdade, o grupo ficou destruturado, né? Era 6 pessoas, agora ficou 3 pessoas. Mas a gente vai tentar discutir um pouco sobre isso. E nós pegamos um texto de Global Cultura, as suas expressões sociais e educacionais, escrito por Luiz Héctor González Mendonça. E ele começou a trazer a discussão sobre a cultura e a globalização, né? Que diz Global Cultura, né? Que eu traduzo como cultura, globalização, cultura e globalização. Ou globalização a cultura. Aí, falando a questão da cultura, né? Falar de cultura tem vários aspectos sobre a cultura, né? Se formos para ver até os estudos, né, especialistas que estudaram sobre a cultura, eles trazeram quase 50, cento e pouco sobre a definição da cultura, mas eles baseiam sobre aspectos humanos. Sempre a cultura e a gente faz a cultura está dentro da gente. A cultura também ela depende dos seus contextos, não é? Por exemplo, tem cultura cearense, tem cultura mexicana, tem culturas, e aí se vai, dependendo também como as empresas também têm culturas empresas, né?
É assim que se vai. E tem também a cultura global, né? Que você, por exemplo, você chega em Guiné-Bissau hoje, né? Você tem que respeitar algumas culturas, né? Culturas da Guiné-Bissau. Quem vai por terra dos indígenas, ela é obrigado também a respeitar a culturas indígenas, né? É difícil, né, falar sobre a cultura. E propriamente um autor que é Monclons, em 2004, ele diz que a cultura é um conjunto de atividade espiritual da humanidade. Isso é um facto, né? Porque a cultura, a gente se sente ele como espiritual. Por exemplo, aqui no nosso continente africano, a gente obedece mais a cultura em relação às leis, não é? Porque a cultura está no sangue. A gente nasce e encontra a cultura e ela é repassada como espiritualmente. A gente obedece mais a cultura, não é? Mesmo você nascendo na Europa, onde você chega, você tem que obedecer essa cultura. Ela é espiritualmente, né? Aí ele falou mais de novo, a cultura é um conjunto de crenças, costumes, valores, né? O comportamento também. Isso tudo faz parte da cultura, né? Técnicas, experiências artísticas, né? Isso assim, tudo é compreendido, a cultura ele é aprendido, né? É transmitido, socializar por meio de informal e formal, através de relacionamento de indivíduo com os outros, né? A gente também aprende as culturas, né, dos outros através das escolas, através do convívio, né? É isso que ele falou sobre a cultura, esse contexto de global cultura. Eu vou passar para... O texto ele fala muito dessa questão da relação, como o Antônio falou, da globalização e da cultura, até chegar nesse conceito de fusão de global cultura. Mas ele coloca alguns pontos de crítica e alguns pontos de tentar entender esse processo de globalização desses saberes. O que ele coloca aqui, estou olhando aqui no celular porque eu salvei aqui a minha parte. O que ele coloca muito no texto também, o autor, é essa questão de que a globalização ela está de uma forma não tão descancarada, mas está acontecendo o enfraquecimento da educação pública. Existem dados da Unesco mostrando essa questão da perda da identidade de muitas comunidades, de muitos hábitos, com essa vontade, essa fome de ser globalizado, de entender tudo de todos os cantos, não é nem entender, de absorver essas informações, mas sem um conhecimento do para quê. Eu admito alguns certos tipos de costume, eu absorvo na minha cultura numa questão muito mais mercadológica, muitas vezes para consumir produtos ou consumir tradições no sentido de estar envolvido dentro do mercado capitalista, e não entendo qual é a dinâmica dos sinais, das simbologias, desses tipos de manifestações culturais. Então, até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso é maléfico para as culturas locais, principalmente para as culturas mais fracas quando eu digo, é no sentido de projeção mundial, não de fraqueza da sua fortaleza de identidade, mas na questão de se sentirem subjugados para poder fazer parte de um certo tipo de aglomerado social. Então ele coloca muito essa questão que a globalização ela não vem como uma universalização de saberes, uma linguagem que possa ser entendida por todos, mas que muitas vezes ela vem para acabar acontecendo transformações e perdas na identidade de certos tipos de grupos sociais. Outra coisa que ele coloca bem interessante é essa questão de que a globalização, essa global cultura, muitas vezes ela acaba sendo colocada num patamar até mais, um valor muitas vezes exacerbado do que as próprias experiências que podem ser vividas ao visitar essas outras culturas. Então, o autor coloca que muitas vezes
algumas pessoas acham que ao procurar na internet, ao ver na internet o Museu do Louvre ou uma festa folclórica, aquilo já basta, eu já estou sendo globalizado, já estou entendendo como são aquelas dinâmicas sociais. Quando, na verdade, nada substitui as sensações e as observações mais táteis e mais dos outros sentidos quando você está imerso e presente dentro daquelas manifestações. Eu poderia citar até um autor que ele coloca muito bem essa questão do registro versus a aura do local. Você vê uma foto de uma pessoa vendo a Mona Lisa no Louvre, não é a mesma coisa de você estar lá vendo aquele tipo de manifestação artística. Colocando isso só num paralelo de como seria também ver um rezado, um batismo, a própria festas indígenas, tudo isso tem essa questão da aura, de você realmente estar se sentindo imerso, fazendo parte daquela situação. E o autor coloca também essa questão de, por algumas pessoas, por essa ideia de globalização já se satisfazerem com o registro, elas acabam perdendo esses tipos de experiências, esses tipos de vivências que poderiam ser experimentadas e enfraquecendo esse compartilhamento de situações e de conhecimentos, certo? A gente pode citar também a questão mais uma vez, do apelo ao consumo, da globalização. A global cultura está sempre ligada a esse apelo ao consumo, um estilo de vida, é uma marca, é aquela própria questão do desenvolvimento, do desenvolvimento. Não, eu vou estar sendo mais desenvolvido, eu estou estar sendo mais moderno, eu vou estar inserido dentro de uma cultura de um primeiro mundo, se eu consumir certos produtos, se eu adquirir certos hábitos. Então, a questão do regionalismo acaba ficando fragilizada nesse tipo de mudança do pensamento social. O autor ele inicia a sua contribuição, né, o seu artigo, fazendo a construção de um neologismo chamado global cultura, juntando dois termos que ao entender, né, dele, seriam contraditórios. Seria global e o cultural. O cultural seria peculiar, próprio de um lugar, e o global sem fronteiras, algo que transcenderia os limites territoriais ou culturais de um dado povo ou de uma dada localidade ou comunidade. A proposta, portanto, dele é contemporizar, contemplar, equacionar esses conceitos antagônicos do global com o cultural. A despeito disso, de ser essa a proposta, porque ele deixa claro, ele não é conclusivo. Ele encerra a sua ideia em conclusões. Inclusive, ao final, ele fala: se a globocultura se volta como um âmbito da globalização, seria necessário seria não só necessário observar, mas sistematizar, revisar, analisar informações dos espaços e das práticas sociais existentes e com grande cuidado. Ou seja, ele ainda assim adverte quanto à dificuldade de se equacionar esses conceitos de global e do cultural. Quando eu estava lendo, ele faz menção aqui, vai beber em alguns escritores como o Bauman. Ele vai citar Zygmunt Bauman o livro dele, La Globalização. E o Bauman, por ter uma tradição de escrita que nós chamamos de pós-moderna, ele nega conceitos totalizantes, relativiza ao extremo essas experiências e supervaloriza
o sentido, né, a sensação, a experiência, o olhar, a linguagem, em detrimento de uma construção materialista das relações sob o ponto de vista de um modelo de produção. Modelo este de produção que não se resume apenas à produção da acumulação primitiva, da riqueza propriamente dita, mas também de subjetividades, de desejos, de compreensões. O Antônio citou aqui a cultura do seu povo, dos povos africanos como exemplo, que eles estão arraigados a essa cultura mais do que a própria localidade onde nasceram. Se nasceram na Austrália, eles vão preservar ritos, modos de fazer, de sentir, de se relacionar com o transcendente, né, com a divindade oriunda do seu povo primitivo, do seu povo originário. No entanto, não há como negar mudanças desses hábitos ao longo dos anos, né? Quando lia o artigo sobre a global cultura, eu lembrava de outras leituras, como a de Boaventura de Souza Santos, quando escreve Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. E ele, ao escrever sobre isso, sobre uma concepção multicultural dos direitos humanos, ele falando sobre globalização, ele diz que há dois movimentos na globalização: o localismo globalizado e o globalismo localizado, né? O que ele chama de localismo globalizado seria a ideia de algo local se transformar global num movimento hegemônico imperialista, como o fast food, a língua inglesa como uma língua universal, e outros hábitos que são introjetados nas culturas diversas, que vêm de uma a outra e que se consolida de forma verticalizada, imposta e absorvida pelo povo. E o movimento contrário, mais dialético, seria o globalismo localizado. Seriam os efeitos do primeiro movimento. Por exemplo, a devastação de florestas num determinado lugar para o cultivo, a criação de bovinos, para a produção de carne para utilizar no fast food. Esse desmatamento é um resultado do chamado globalismo localizado. São os efeitos locais, né, dessa globalização. Ele é, portanto, localizado. O localismo globalizado, ele se estende, se expande, se espraia, né? E o globalismo localizado, ele é sentido no lugar. E essa ideia é interessante porque é nessa perspectiva de globocultura que ele se propõe, se demonstra insuficiente essa abordagem, sem percebermos, se não percebermos, né, elas se tornam insuficientes se nós não percebermos o que Boaventura ele elabora em uma máxima. Ele diz assim: temos que lutar pela igualdade quando as diferenças nos inferiorizam, e temos que lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Então, lutar pela igualdade e lutar pela diferença, ele faz a distinção, portanto, entre desigualdade e diferença. Diferentes somos, precisamos ser e precisamos lutar para manter essas diferenças. A diferença da cultura do Antônio, a diferença do comportamento do colega, do outro povo vizinho e por aí vai. Mas não podemos admitir desigualdades em direitos, em condições, em oportunidades. E isso é muito
interessante porque as duas faces de uma democracia, dialogando agora com o conceito de democracia, é o poder da maioria sobre a minoria, respeitando as diferenças dessa minoria. Interessante. Porque na medida em que eu respeito as diferenças da minoria subjugada pela vontade da maioria, eu estou proporcionando uma pluralidade. É o que o autor chama da multidimensionalidade do aspecto da cultura. Pergunta com respeito ao português, que não sei se compreendi. Desigualdade é o mesmo que equidade? Sim, Okay. equidade. Equidade igual a igualdade. Eu concordo. Ou isonomia. No sentido de que essas transformações nos ritos, nas características de cada povo, de cada cultura, elas acontecem naturalmente, isso é normal. O casamento, batizado, festas, a própria religião, elas estão em constante movimento. Eu concordo com você que essas transformações, muitas vezes, elas são necessárias. Mas o que eu acho que o autor colocou, muitas vezes, como você falou, incompleto, mas que vale a pena a gente refletir, é essa questão de observar esses tipos de dinâmicas sociais e conseguir absorver esses saberes próprios de cada localidade, absorver o que poderia ser de bom para sanar, não seria nem problema, mas algum certo tipo de dinâmica na minha cultura que não está sendo sustentável, que está causando prejuízo de alguma forma. Então eu acho que fazer essa participação observante dentro das culturas, acho que seria uma maneira melhor de conseguir fazer essa transformação, essas misturas de saberes. Do Ayer, ele diz que o capitalismo nos reduz todos à condição de explorados. Certo. E o capitalismo se apropria de conceitos, de práticas, inclusive de culturas, para fetichizar alguma prática. Quando, por exemplo, a mecanização do campo vem para expropriar o campesino, né, tomar a sua terra, institucionalizar indústrias no campo, em detrimento da agricultura familiar, pode se valer e se valem de certas práticas locais para dominar, né? Então, você embala o que seria uma cultura e vende como um produto. Isso. Vamos aqui usar um exemplo de certo cultivo de uma determinada planta na África, que tem um modo de produzir específico de um povo, né? De um povo de uma região da África. Eles produzem isso e fazem linha de produção. A capoeira, a nossa dança, que é também uma arte e um patrimônio nosso, cultural, tombado pelo IFAM, inclusive. A capoeira é local, ela tem a sua ancestralidade na África, mas ela é genuinamente brasileira, porque nasceu aqui, no Brasil. Mas ela é vendida para fora, ensinada nos Estados Unidos, vestidas na Europa, dançadas na Ásia, tá certo? Então isso é um exemplo do que o capitalismo faz com a cultura, se apropria e pasteuriza a cultura, a ideia de homogeneizar. Que essas manifestações sociais, voltadas nessa perspectiva da global cultura, é o quê? Comercial, mercado. Eu vejo uma dança aqui, é bonito, eu vou colocar ali e vou cobrar para isso. Então tem sempre essa visão do comercial e do capitalismo aí. Não tem a visão dos beneficiamentos sociais que a observação daquela cultura e a absorção desses saberes poderiam causar em uma outra localidade que necessita desse tipo de intercâmbio de informações. Vamos dar um exemplo, acho que até o professor Lipe estava falando, de um tipo de, como falou aqui, de um certo tipo de produção, conhecimento de permacultura, de um tal local.
poxa, vamos lá fazer um curso, vamos ver como é esse tipo de cultura, esse tipo de saber, para poder adaptar e resolver, quem sabe, um problema ou algum tipo de entrave que está acontecendo em outro lugar. Então, esses tipos de observações dessas manifestações sociais, no sentido de beneficiamento, mas não no sentido de usar isso para desviar para o mercado, aquela questão do capital, e nem usar isso para enfraquecer a identidade e os saberes locais daquela outra cultura que eu vou inserir aquele tipo de conhecimento. Então, fazer essas transformações no sentido de respeitar, conhecer, para ter uma linguagem universal, mas ao mesmo tempo não deixar global, não deixar tudo a mesma coisa, porque aí realmente vai perder aquilo que é tão mágico, que é o que nos diferencia enquanto ser humano, enquanto povos. Ela é também, essa global cultura, ela tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, porque eu vejo alguns países vizinhos na África, independentemente que a gente tenha relação, por exemplo, a Cabo Verde, e eles têm a cultura totalmente europeus, né? Até um ponto que eles não se identificam como os africanos. Eles se chamam de a gente, nós que vêm da África. Quer dizer, nós somos que vêm da África. Eles não são os africanos. Eu tenho um amigo meu nigeriano, ele passou 10 anos aqui, chegou na Nigéria. Ele diz que o povo parece que todos estão nos Estados Unidos da América. É o vestido, é música, é canto. Parece que hip-hop americanos, né? Todos esses aí estão perdendo a identidade, né, deles. Os cavrianos, eles não se vestem as roupas africanas. Aquele colorido, não, porque eles totalmente europeus, não se identificam como... Isso é tão cruel, né? Isso é um pacto que está perdendo essas culturas africanas. Nossos índios aqui sofrem isso cotidianamente, né? Nossos índios aqui. E até uma questão que a pessoa acaba nem se inserindo em um contexto social, se não seguir esses novos protocolos, se eu não tiver a marca tal, se eu não consumir a comida tal, se eu não conhecer o artista tal, se eu não escutar a música tal, coisas simples que a gente acha besteira, mas que acaba enfraquecendo a nossa matriz enquanto povo. Pode falar. Esse é um fato que sempre se repetiu na história, cultura superior, para desaparecer. Essa constante análise nossa de pensar hoje o capitalismo está fazendo desaparecer as culturas, mas sempre foi assim. Os romanos fizeram isso com várias culturas, mas claro que eu acho que existia a questão da raça e o princípio da linhagem. Eu acho que tudo era muito mais forte antigamente. O palestino dominado pelo romano, o persa dominado pelo grego. Antes não tinha a motivação do acúmulo e reprodução de um modelo de produção, mas sim da dominação de uma cultura sobre outra. Era a expansão territorial. O Egito, depois os persas, os mesopotâmios, depois os romanos. Houve a sucessão, né? E parece que tentaram fazer para desaparecer. Sim, mas não na ideia de reproduzir para acumular sobre o lucro. Não havia essa perspectiva. O capitalismo não existia nessa época. Eles queriam expandir, eles não queriam expandir a ideia do consumo de um modo de produção, mas expandir a sua cultura enquanto povo. Eles queriam colonizar, deixar todo mundo numa cultura no sentido mais de concepção de indivíduo. Não tanto, exatamente. Não tanto a questão do mesmo próprio capitalismo, eu vou criar pessoas para consumir aquilo que eu produzo. O capitalismo assente, né, no embrionário. E estava errado, de qualquer maneira. Estava errado há 2000 anos, está errado há hoje. Está errado. Não, exatamente. Na verdade, nós também não podemos dizer assim, não é nem certo nem errado. A gente pode também fazer juízo de valor. A gente pode fazer juízo de valor, sim. A gente tem que fazer porque a gente é ser humano político, mas a análise sociológica, ela é de constatação do fato, constatação do fato social. Depois de constatado, eu posso fazer apropriações, análises acerca de se isso é politicamente mais benéfico, mais justo, mais equânime, enfim.
O capitalismo ascente, que foi a forma mercantilista, ele teve sim essa ideia de ir em busca de matéria-prima dos países e mão de obra, também os escravos, por exemplo, para produzir mais em maior quantidade, barateando custos. A Revolução Industrial veio, você muda a forma de produzir para também economizar, maximizar ganhos, otimizar tempo, toda essa perspectiva do capitalismo. Naquela época dos impérios persa, mesopotâmio, romano, não havia essa perspectiva de reprodução de um modo, de um sistema econômico. Essa é a diferença. Mas que, de fato, sempre houve esse movimento de hegemonia e contra-hegemonia, sempre houve. Sempre houve esses traços. A gente não pode cair, ao meu entender, que não é o que o autor fala, mas aqui é um comentário nosso. A gente não pode cair na perspectiva do bem e do mal, do maniqueísmo. Isso é um traço do ser humano subjugar o seu oponente. Há um movimento de hegemonia e contra-hegemonia, de cosmopolização, que o Boaventura vai falar sobre isso, e localização, de preservação da cultura local, que é contínuo. Você, ao mesmo tempo que é bombardeado com uma cultura cosmopolita, você também tem movimentos que tentam preservar a cultura local, não é isso? Isso. Movimentos grandes, inclusive, que lutam pelo tombamento, pela preservação, pela continuidade da história. E hoje em dia, com essa visão que nós estamos tendo, que é inclusive o princípio do nosso mestrado, do desenvolvimento sustentável, é que nós estamos num patamar de colapso tão iminente dessa globalização e essa política do consumo e essa imposição de mercados, que a gente está precisando fazer o contrário agora. Em vez de impor, muitas correntes de pesquisa, que inclusive a nossa, estão se voltando para dentro, para os menores povos, que estão tendo um desenvolvimento regional, estão tendo uma dinâmica, uma cadeia, muitas vezes até produtiva, sustentável, para poder tentar achar algum tipo de saída de luz, pelo amor de Deus, para poder tentar dar algum outro jeito nesse eminente colapso, tanto de recursos naturais, quanto de preservação de saberes, quanto de diversas outras coisas. Então, o tipo de desenvolvimento que a gente precisa pensar daqui para frente para a humanidade, para que ela tenha uma salvação, que a gente viu isso já em algumas disciplinas, é realmente o olhar para dentro, de dentro para fora, e não ficar buscando tanto essa política do consumo exagerado, da imposição desses mercados produtores. Só para a gente pensar, né? Assim, a gente está falando muito do termo, né? Globacultura, né? Mas é para a gente problematizar se de fato existe uma globacultura. Né? Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco a discussão do que é que a gente entende por cultura, por globalização, e questionar a existência ou não de uma globacultura, né? E aí, vendo o próprio autor, né, a gente falou anteriormente da discussão do Smith, quando ele está analisando o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, né, ele tem uma passagem assim que talvez contribua um pouco para a nossa discussão, quando ele diz o seguinte: o capitalismo ele tende a igualizar os espaços, né, na perspectiva de afirmação de hegemonias, ao mesmo tempo que ele produz desigualdades espaciais para possibilitar a realização futura do capital. Né? Eu acho que isso está associado um pouco, de uma certa forma, essa discussão de desigualdade, desenvolvimento, subdesenvolvimento, de diversidade. Né? Você tende a igualar ao mesmo tempo que reafirmar as desigualdades. Né? Isso é na dimensão política, econômica e também na dimensão cultural. Mas aí, voltando àquela questão inicial, o que é que a gente está falando quando a gente está falando de cultura? O que é cultura?
que é a globalização. Existe, inclusive, uma corrente no pensamento social crítico que nega a existência da globalização, que é a globalização fetiche. Quando falamos de globalização, a gente está falando de algo novo ou a gente está falando do estágio atual de reprodução do modo capitalista, né? Ou de reprodução do modo de produção capitalista, sem querer ser redundante. Aí, quando a gente fala de cultura, eu não sei, talvez os colegas aqui, sociólogos, antropólogos, né, se estiverem presentes, assim, é algo que remete muito a gente pensar as práticas sociais e a prática espacial na dimensão do tempo e espaço cotidiano. Então, cotidianamente, é possível a gente praticar, vivenciar, experienciar o tempo e o espaço na sua dimensão global, que é isso que nos leva a pensar na existência de uma global cultura. Existe uma cultura global? Se a cultura é algo que está associado à dimensão do tempo e espaço cotidiano, a gente vive cotidianamente o todo. Isso é uma coisa para a gente pensar. E aí o próprio autor, talvez ele traga aqui uma contribuição que faça a gente avançar na discussão, quando ele vai problematizar a questão da revolução tecnológica, né? Como que a revolução tecnológica ela vai impactar nas novas formas de percepção e construção da realidade social, novas formas de comunicação e socialização, que são muito mais abstratas do que concretas, né? Quando a colega cita o exemplo de visitar o Museu do Louvre, estar lá experienciando, vivenciando isso, ou você associar, entrar na internet e ter essa abstração de que está vivenciando algo que você não está vivenciando. Eu estou trazendo só elementos para a gente pensar. E aí a outra coisa é, nessa dimensão do econômico, porque a globalização ela se define no plano econômico, mas ela vai estar presente na perspectiva ideológica, política, cultural, né? É a gente pensar a questão da mercantilização da cultura e como que na perspectiva de uma mercadoria ela tem que se classificar. Então talvez estejamos assim, a gente pensar na possibilidade, não sei se seria globacultura ou de cultura hegemônicas, né? Como o colega ali trouxe a discussão de globacultura, como uma estratégia de você massificar o capital como relação social na sua escala mundializada. Mas a gente pensa esse processo em suas hegemonias, contra-hegemonias, antagonismos, contradições, e aí que é meio, né, é interessante, porque no mesmo momento que você tem, né, a coisa de cima para baixo, a afirmação dessas culturas, numa perspectiva hegemonizante, você tem também insurgência do que chamou hoje de contracultura, não sei se o termo seria isso, mas é esse tensionamento do cotidiano, do global, local, né? O que não significa negar essa perspectiva do diálogo do local com o global, principalmente no campo cultural, porque a cultura é algo que tem de universalizar o ser, né? Mas aí a gente problematizar, será que de fato existe uma global cultura? Será que existe? Ou pelo menos se existe globalização. O Alexandre de Freitas Barbosa, ele vai dizer isso no livro, O Mundo Globalizado, vai defender a ideia de fluxo de informações, que se constitui nas relações econômicas de mercadoria, aplicações financeiras e também de cultura, né? Mas que queria que você terminasse, que aí eu... E aí, sem querer ser muito ortodoxa, mas assim, essa coisa da gente pensar, né, Levi, um pouco assim, a estrutura econômica e como que essa essência ela vai se, né, estar presente na superestrutura, que ela é ideológica, ela é política, ela é cultural também. Mas só para de fato finalizar aqui o meu pensamento, voltando à discussão do campesinato. E aí eu me lembrei o nosso primeiro dia de aula, quando o professor começa o questionamento, né? Como é que é o rural, o que é o urbano, a questão do campo, a questão da cidade. E hoje a gente vê a questão do modelo de desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar, ou do campesinato. Aí a gente vê veiculada a rede nacional, aquela propaganda do agro, que é pop, que é tudo, que é técnico. Mesmo a época que a gente é tudo e nos impõe comer carne estragada, né?
O agro também é agricultura familiar. Eu acho que desde quando começou a disciplina hoje, está veiculando a propaganda, não sei se vocês viram, que agora ele está dizendo que o agro também é agricultura familiar. Ou seja, é a gente pensar essa dimensão da tecnologia como um fato, a existência da tecnologia é um fato social, como ela vai complexificar as relações sociais. Então, como é que você vai para uma juventude no campo, né, falando do campesinato,